Direito e Literatura está de volta com o nosso convidado especial de hoje, Jacinto Nelson de Miranda Coutinho. Uma das questões importantes, né, você lida com psicanálise também, no núcleo de Direito e Psicanálise, que é vinculado ao programa de pós-graduação em Direito da UFPR, e depois disso saíram várias jornadas. Mas antes disso eu queria perguntar para você uma coisa que também é muito cara a mim, né, que foi a relação sua com o Vará, que foi muito importante na minha vida e também na sua vida. Quer dizer, tudo isso que nós estamos falando tem a ver a crítica que o Vará fazia à dogmática jurídica. No fundo, essa questão inquisitória, tudo isso já estava com ele também, e ele tinha uma frase que dizia que a dogmática jurídica faz próteses para fantasmas. É verdade. Tem uma coisa interessante da minha história em relação a esses pontos, porque o professor de processo penal não tem muita saída, ele é um dogmático, ele precisa saber as disciplinas. Eu, por sinal, sempre fui muito radical em relação a esse ponto, que é uma coisa que a mim é muito importante e não dá para abrir mão. Ou seja, o professor de Direito Civil deve saber Direito Civil. O Vará sempre dizia, não substitua a dogmática pela crítica. Tem uma coisa mais importante aí. A grande tese de abuso do direito na Universidade de Buenos Aires, da livre docência, é dele. Ou seja, ele não dizia esse negócio não presta, até porque ele sabia que aquilo era ferramenta. Ele sabia disso. O que ele dizia é que não dá para fazer isso cegamente, isso precisa ser feito de uma outra maneira. Quer dizer, você precisa trabalhar com a coisa de uma maneira tal que se possa fazer diferente, que se deva fazer diferente, que se faça diferente. Agora, é interessante essa nossa uma trajetória assim de chegada no Vará, como ou por que você chega em alguém ou como você encontra alguém na vida. E aqui eu tenho duas coisas interessantes da minha trajetória, porque eu, quando comecei a faculdade, logo comecei com um pouco de faculdade, nem isso. Agora, um dia de manhã, passeando com uns amigos meus em Curitiba, o Roncalho, que você conhece, passeando com ele na Rua 15, em Curitiba, nós resolvemos entrar na biblioteca num sábado de manhã e encontramos um procurador de justiça, que era amigo da irmã dele, e ele junto com um advogado, que era procurador do Estado, com quem depois eu fui trabalhar na assistência judiciária. E nós entramos, eles estavam lá conversando, nós fomos conversar com eles, e o procurador, que chamava Ronaldo Botelho, me disse: estamos estudando direito penal e não sei o quê, nós gostamos, gosta disso, não, é muito bacana, é muito legal, todo mundo gosta disso no começo, depois as pessoas abandonam. Aí ele disse uma frase que é muito marcante na minha vida: se vocês querem aprender direito, vão estudar filosofia. Quer aprender direito? Vai estudar filosofia. Não me fazia muito sentido aquilo, porque eu achava que direito era aquilo que eu estava aprendendo na faculdade. Mas isso, lá pelas tantas, imediatamente me fez compreender nas coisas que eu estava lendo e estudando, que eu precisava estudar outras coisas. E cada vez que eu perguntava aonde eu tenho que estudar essas coisas que não estão aqui, o caminho me apontava sempre naquela direção. E eu, naturalmente, fui para lá. Sem muita orientação, eu fui para lá. Eu não teve dúvida. E por isso, logo em seguida, pós, etc. e tal, por causa que eu me formei, fazer pós por causa disso, para ter algo mais. É por isso que eu me formei, fui ser promotor, saí, vim para a Procuradoria do Estado, no outro concurso, para poder vir para Curitiba e ficar na universidade. Quando eu estava no começo da pós-graduação, veio um curso de especialização, esse é especialista, um curso da especialização na PUC do Paraná, bem naquela época, em 84. E aí eu fiz uma especialização em filosofia do direito e um dos meus professores na especialização de uma ou duas cadeiras foi Luiz Alberto Vará. Justo no ano que ele estava escrevendo a Ciência Jurídica e seus dois maridos. Nós trabalhamos nas aulas o esboço daquele livro. Nosso amigo está na capa, né? Nosso amigo. Albano Marcos. Albano Marcos Pepe na capa. Pepe, na capa tem lá a carta da Julieta Rodrigues para ele, da minha turma, enfim, é uma discussão. Aquilo foi discutido e aquilo que era a chegada do Vará na psicanálise, aquilo mexeu com todo mundo e particularmente comigo, porque
eu que naí já vinha me abrindo para estudar filosofia, em que pese focado no meu estudo, de repente me abre um novo campo, porque aquilo que eu não me encontrava fazendo foi para lá. Então isso me leva a um estudo paralelo, além da minha matéria, além do direito e das bases teóricas do direito, estudar filosofia de um lado, estudar psicanálise do outro, que me levou a me aproximar dos psicanalistas. Começamos, o Vará também, né? Porque com Agostinho Ramalho, Marques Neto, que é o grande, o grande corifeu da ponte do direito para a psicanálise, por conta da história dele. Um outro livro organizado por você. E aí, justo na sequência, o que veio na sequência já um pouco mais tarde, foi a criação do Núcleo de Direito e Psicanálise para poder, em volta da Federal do Paraná e da pós-graduação, organizar alguma coisa de ponta que não trabalhasse só as coisas tradicionais do direito, a base da filosofia, embora isso também, mas o direito, a filosofia e as interlocuções e as interseções vistas a partir sempre de uma obra literária. Por isso, as jornadas foram sempre jornadas que diziam respeito a Camus, a Birgens. A questão é no tripé: direito, psicanálise e literatura. Isso. E claro, a filosofia suporta. Né? Claro, porque a filosofia suporta tudo isso. Aliás, eu sou... Ou direito, psicanálise e filosofia, e a literatura serve de base para poder trapacear por aí. Agora, o que é importante disso, e que a mim parece, é que não dá para abdicar disso hoje para ter uma visão qualquer do direito. Qualquer coisa que seja, de fato, que faça algum sentido de qualidade mesmo, é imprescindível você navegar por aí. Isso me parece... Sim, eu só fui fazer mestrado por causa do Vará e porque eu fiz uma especialização com ele. Ah, é? Da UMED. Da UMED. Tempo da UMED. Tempo da UMED. E eu fui obrigado a fazer na especialização, que é uma coisa inimaginável hoje, um seminário sobre a teoria pura do direito. Sério? Sério. Que interessante isso. Em 1982, 82 e meio, algo assim, eu fiz o seminário escalado, porque tinha que fazer, sobre a teoria pura do direito, da qual na faculdade eu não tinha ouvido falar, a menor ideia. Foi daí que a grande questão é da filosofia e a questão do neopositivismo, por que há uma metalinguagem. Desde 82, 83, eu trabalhando nisso. nisso. Exato. Agora, tem uma coisa interessante do Vará, que às vezes as pessoas hoje perdem, inclusive alguns, quando eu vejo alguns quando falam dele, como se o Vará, por ser um crítico, naturalmente, sabe, do ensino, do direito, das coisas do direito, da estrutura normativa, não levasse a sério o direito, tudo ao contrário. O Vará levava muito a sério, quer dizer, ele não só sabia muito, eu conheço pouca gente que conhece Kelsen como ele conhecia, tanto que ele brincava com o Kelsen, né? Ele fez até Kelsen em quadrinhos. Em quadrinhos, isso mesmo. Ele brincava, mas era porque ele levava a sério. O Vará levava muito a sério os discursos do direito, tanto que, por exemplo, nas aulas de psicanálise, quando ele estava chegando, né, era bem a passagem dele do EMPO da linguagem, foi bem da passagem da linguagem para a psicanálise, aquele livro. E depois a trilogia, já o Vará mais velho, aquele Vará. Quando os meus colegas de turma questionavam a ele das questões da psicanálise e da filosofia pelo direito, ele jamais desprezou as perguntas como se as coisas do direito colocadas nas perguntas não tivessem importância. Ao contrário, ele buscava lá, discutia no aspecto jurídico e dizia, mas vamos ver, tem um pouquinho, Tomás, vamos... Isso. Aí ele já não falava bem espanhol, nem entendia muito português, já era uma coisa genial. Assim, eu fui tradutor, eu traduzi os Ciências Jurídicas e Seus Dois Maridos, eu traduzi do portunhol para o português. Para poder publicar. Para poder publicar, porque ele escrevia em portunhol. Na época ele não escrevia à máquina, ele escrevia tudo à mão. E eu passava isso, eu era mestrando, orientando genial, dele. Né? Isso é genial, porque ele é um sujeito, a impressão que dá, uma vez eu disse isso numa apresentação, uma coisa dele,
ele, quando você chegava nele, ele já tinha saído, porque ele não se prestava a ficar lá parado para ser louvado. Você chegava nele, ele parecia um bagre ensaboado. Você chegava nele, ele já tinha escapado, já tinha ido adiante. Isso era uma coisa genial, porque você, quando chegava, é como se ele te desafiasse, né? E aí você era obrigado a ir atrás dele. Quando chegava, ele já tinha ido. E você com a sua inserção psicanálise, direito, filosofia e literatura, tem até o julgamento do Otelo no Teatro Guaíra, que ficou famoso, enfim. Famoso. Você defendendo o Otelo. O Otelo. Aquilo foi uma coisa genial, assim. Eu fiquei meio... Eu já tinha lido algumas coisas do Shakespeare, ele já tinha lido, então achava a defesa eu mesmo achava a defesa muito difícil. E pensei, mas isso, na verdade, aparentemente é um teatro, não é uma coisa, sabe, não é uma coisa para nós tomarmos como nós tomamos umas sérias defesas criminais que fazemos. Então, aquilo é um teatro, dá para explorar as coisas. Então, quando o professor René Dotti, que estava organizando a coisa, me falou, porque era um acontecimento de 50 anos, era aniversário de 50 anos de uma sessão que eles tinham feito em 61. Então, era uma coisa... E o Teatro Guaíra, em 61, tinha pego fogo, eles fizeram lá, com a coisa queimada, ainda estavam reconstruindo. Agora não, só que coisa impressionante. O Teatro Guaíra tem lugar para, sei lá, umas 3.500 pessoas, sei lá, mais ou menos isso aí. Quando nós chegamos no teatro, não dá para acreditar, tinha muita gente fora, não conseguindo entrar, o teatro estava hiperlotado e foi o juiz do júri, o Daniel Avelar, que é um grande juiz, foi o presidente do júri, e a acusação foi feita pelo Técio Lins de Silva, que não é um qualquer, um grande advogado. Foi presidente há pouco tempo do IAB. Isso. Não, e depois um grande advogado. Um grande advogado. Um grande amigo, um sujeito fantástico, assim. Então, a questão era o que fazer para defender o Otelo, porque o Otelo é uma peça genial, né? Então, a maneira de se comportar para poder deslocar o eixo do banditismo, vamos dizer, para o Iago e mostrar que a atitude dele era uma atitude marcada pela influência do Iago, e mostrar que de fato o Iago que era o bandido, porque ele de fato não é. E como isso, de fato, não dá para contestar em que pese o ato tenha sido dele, foi muito legal. É um evento que é muito legal porque força as pessoas a irem ler Shakespeare, claro, a ir para a literatura. Deixando a pergunta para o próximo bloco, né? Sob outra perspectiva, a estrutura do processo, seja ela penal ou civil, é sempre narrativa. Sempre. Tem um aluno meu do mestrado, que é o Dieter Ax, que está produzindo uma bela dissertação sob a orientação da professora Maria Eugênia, sobre a noção de polifonia aplicada ao direito. Quer dizer, veja como isso é bonito, né? Isso é uma questão que Bakhtin e todos esses caras que eram preferidos do Vará também. Claro. E com isso também chegamos à modernidade e me chama pelo tempo, né? Direito e Literatura vai para o intervalo, mas já voltamos em seguida para conversar mais com o nosso convidado especial, Jacinto Nelson Miranda Coutinho. Já voltamos.